Bem pessoal, hoje estou aqui com um vídeo muito simples, Tech Talks, para vos falar das velocidades Wi-Fi e do marketing que é feito à volta das velocidades Wi-Fi nos routers, em todos os aparelhos, que realmente aparecem as letras grandes a dizer que o router funciona em AC 1200 ou funciona em AC 5400, e vou-vos tentar aqui explicar de uma forma muito simples o que é que vocês devem ter em conta. Porque eu tenho muitas pessoas às vezes que me perguntam porque é que não conseguem a velocidade máxima da internet, isto já falando de pessoas que têm, por exemplo, internet a 500 megabits por segundo ou até já a 1 giga, e depois por Wi-Fi nunca conseguem ter essas velocidades. Existem sempre aqui fatores que vocês devem ter em conta. Além do router, existem os fatores externos, que é as paredes, ou seja, os obstáculos que vocês aí têm, em que vai sempre fazer com que diminua a velocidade. Portanto, a velocidade teórica nunca vai ser igual à velocidade real. As velocidades teóricas e as velocidades anunciadas muitas vezes são obtidas em laboratório, em que não existe nenhum obstáculo e temos quase o aparelho que está a testar ao lado do router. E aí o que basicamente as marcas fazem é anunciar-vos a velocidade máxima que realmente conseguem. Depois temos os obstáculos que diminuem aqui então as velocidades, e além disso depois temos também o aparelho que está a receber o Wi-Fi, ou seja, temos o nosso router e temos, por exemplo, o nosso smartphone. E o nosso smartphone também tem um chip que recebe o Wi-Fi. E se o chip não for dos melhores, também vocês vão ficar limitados, não pelo vosso router, mas sim pelo aparelho que está a receber. Portanto, tem sempre ter estas considerações em conta. E depois existe outra coisa, vocês quando ligam por Ethernet é 10-100, ou seja, temos a porta Fast Ethernet, com velocidades de 100 megabits por segundo, ou então a porta Gigabit, que consegue 1 giga por segundo. Isto, claro, falando do mais habitual, porque já existem aqui velocidades mais elevadas. Mas falando aqui do habitual, e nessas portas a velocidade que vocês conseguem é a mesma velocidade que seja de download ou upload. No Wi-Fi já existe aqui uma pequena diferenciação. Quando vocês olham para a velocidade, vocês têm que dividir a velocidade, porque metade da banda é reservada para download e metade da banda é reservada para upload. Portanto, aqui já começam a ver uma pequena diferença. Agora vamos tentar decompor de uma forma muito simples. Vocês quando veem a designação AC num router, significa que, digamos, a rede vai funcionar em 5 GHz, ou seja, o dual band AC significa que tem uma banda a funcionar em 2.4 GHz, para os aparelhos que só funcionam em 2.4 GHz, e depois tem a banda de 5 GHz para os aparelhos que já suportam 5 GHz, que hoje praticamente são todos, só aparelhos mais antigos que ainda podem suportar a banda antiga. E o que é que nós temos aqui? Nos 2.4 GHz nós temos velocidades mais baixas, estamos aqui a falar, por exemplo, velocidades no máximo até 750 megabits por segundo, e a rede em 2.4 GHz consegue atravessar melhor os obstáculos. Portanto, conseguem ter melhor rede a distâncias mais elevadas. Enquanto nos 5 GHz vocês conseguem velocidades mais rápidas, mas não é tão bom a atravessar obstáculos. Portanto, para maiores distâncias cá conseguem ter velocidades piores. Portanto, tem sempre de balancear isto. Depois vamos tentar fazer aqui a parte de marketing. Muitas marcas o que fazem é agregar as velocidades todas e apresentam-nos um valor final agregado. Ou seja, digamos que, por exemplo, em 2.4 GHz o router funciona com velocidade de 750 MB e em 5 GHz funciona com velocidades de 1200 megabits por segundo. Agregamos as duas e ficamos aqui com um router a dizer que, por exemplo, funciona a 1900. Mas vocês não têm um aparelho, ou seja, o vosso smartphone vai se ligar apenas à rede de 2.4 GHz ou à rede de 5 GHz. Portanto, estamos a falar aqui de uma agregação para vos apresentar aqui um valor final maior, mas não significa que vocês vão conseguir ter essa velocidade. Falando aqui da questão de termos routers que falam de ter dual band. E se formos então para falar de routers que têm indicação de tri-band, aqui o que é que acontece? Temos uma banda de 2.4 GHz e temos duas bandas de 5 GHz. E claro que se somarmos as bandas todas, ficamos então aqui com uma velocidade teórica de 5400. Mas o vosso aparelho não se vai conseguir ligar às redes todas, a não ser que realmente seja um aparelho que consegue usufruir disso, é que vão conseguir agregar as redes. Mas por norma um aparelho só se vai ligar a uma rede. E se vocês ligarem a uma rede, efetivamente chegam àquela parte em que só tem então os 1200. Isto é assim uma forma muito simples que eu estou a tentar explicar. Aqui a diferença entre os 2.4, entre os 5 e depois ser uma dual band ou ser uma tri-band, para vocês perceberem que as marcas tentam sempre agregar as velocidades para vos mostrar uma velocidade teórica agregada, mas que não é real. Agora falando de uma velocidade real, as redes Wi-Fi, em termos de routers,
comparativamente com o Ethernet, quando falamos de 1 GB em Ethernet, estamos a falar de 1 GB, tanto suporta 1 GB para upload como 1 GB para download. No caso das redes Wi-Fi, a banda que existe, metade está reservada para download e metade está reservada para upload. Portanto, se estivermos a falar de um router que funciona a 1200 megabits por segundo, basicamente nós não vamos conseguir ter muito mais que 600 megabits por segundo de velocidade, isto num cenário em que realmente não temos grandes obstáculos e conseguimos ter aqui a velocidade máxima, porque o resto da banda está reservado então para o upload. Portanto, se vocês querem ter realmente 1 GB, têm que ir para um router que por Wi-Fi funcione a 2200, se não me engano é um máximo neste momento que existe dentro dos 5 GHz, mas nesse caso estamos a falar aqui depois de routers muito mais caros. Portanto, numa realidade mais normal de vocês comprarem um router AC a 1200, as velocidades que vocês vão conseguir no máximo são velocidades que vão aqui rondar os 500, 600 megabits por segundo. Quem tem já internet a 1 GB, por Wi-Fi, muito dificilmente, especialmente com o router da operadora, vai conseguir essas velocidades. E depois tudo também depende se o vosso aparelho se liga por 2.4 GHz ou se liga por 5 GHz. Porque em 2.4 GHz já estamos a falar aqui de velocidades cá no máximo de 300 megabits por segundo. Mas pronto, só para resumir, as marcas trabalham aqui muito com marketing, agregam nas letras grandes as velocidades todas e depois formos ler as letras miudinhas é que vamos ver este detalhe. E às vezes as pessoas só leem as letras grandes, chegam a casa, ligam o router e depois veem que não conseguem ter aquelas velocidades. Não se podem esquecer que as velocidades máximas são teóricas, são velocidades que em teoria dão se não tiverem obstáculos nenhuns, e se o aparelho que vocês estão a ligar ao vosso router também suporta essas velocidades. Para quem compra routers AC1200, o mais normal é sempre conseguirem no máximo 500, 600 e não passar disso, ou então depois, claro, se tiverem mais obstáculos, estamos a falar aqui 200, 300, 400. Depois aqui a questão de termos então o tri-band, em que temos duas redes 5 GHz, é para podermos ligar então dois aparelhos a duas redes diferentes, e se já tivermos uma net muito rápida, conseguimos usufruir da velocidade máxima nas duas redes, porque senão depois não se podem esquecer disto. Se vocês estão a sacar a 600 megabits por segundo e o aparelho está a utilizar essa banda, os outros aparelhos que se vão ligar vão ter uma velocidade inferior, porque esse aparelho está a gastar a banda toda disponível para download. Podem ter o resto para upload. Mas pronto, pessoal, eu quero que o vídeo fique compacto, não quero que o vídeo fique muito comprido, mas que vos dê para vocês perceberem aqui o marketing que é feito à volta disto, perceberem que não é uma questão de enganarem, é aqui realmente uma questão de vos mostrarem os valores teóricos, de vos mostrarem os valores máximos, mas depois vocês têm que ter em conta tudo isto que existe à volta, porque o Wi-Fi não é exatamente a mesma coisa que a Ethernet, existem mais fatores a terem em conta, mas acho que desta forma vocês já conseguem ter ideia porque é que as velocidades às vezes não são tão rápidas e porque é que os resultados às vezes não são tão bons. E mesmo o mesmo router em diferentes casas pode ter diferentes resultados mesmo por causa dos obstáculos. Se vocês gostarem mais vídeos deste género, deixem nos comentários que outras ideias de Tech Talks gostavam de ver. Eu vou tentando sempre fazer assim uns vídeos simples, uns vídeos relativamente rápidos para vos falar aqui de um assunto, ou então às vezes vários assuntos, se forem assuntos simples. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.